tá assim toda hora porque tá meio dando um pigarrozinho chato. Só porque fica atrapalhando um pouquinho. Eu vou falar nisso, eu vou pedir licença a vocês só um minutinho, que eu vou pegar um copo d'água ali para dar uma aliviada aqui. Vou deixar na mesa que eu esqueci de pegar. Já volto, gente, só um minutinho. Bom, voltei, pessoal. Vou pegar ali um copinho de água para lubrificar as cordas vocais. Bom, então vamos lá. Já está aparecendo o slide aqui para vocês, né? Todo mundo ouvindo direitinho, tudo certo? A imagem está aí na tela certinho. Show, show. Show, beleza. Deixa eu ver aqui que alguém mandou mensagem no chat. Ah, tá, boa noite. A Caroline tinha mandado boa noite. Boa noite, Caroline. Então, galera, vamos lá falar sobre o mercado de trabalho, beleza? No contexto geral da crise, o Brasil tem 12,4 milhões de desempregados. Informações de novembro de 2018, tá? Só para lembrar, a gente falou nas aulas anteriores que o censo demográfico, né, ele é feito praticamente em quase todos os países do mundo, só que cada país tem um padrão de tempo para fazer o ciclo para fazer o censo demográfico. No Brasil é feito de 10 em 10 anos. Na maioria dos países do mundo é nesse padrão de 10 em 10 anos, tá? Só alguns países bem mais desenvolvidos fazem, e tem bastante recurso financeiro e população não muito grande, que fazem de 5 em 5. Mas alguns outros fazem de 20 em 20, né? Eu já acho que perde propósito. Então, todas as vezes que a gente vê informações aqui de anos que não sejam redondos, não é 2010, não é 2000, não é 90, quer dizer que não são dados do censo demográfico. Podem ser atualizações do censo. Pega o dado do censo, faz mais alguns trabalhos estatísticos para atualizar, beleza? Então, segundo essas informações, né, de novembro de 2018, provavelmente informações colhidas de órgãos do próprio governo, né, e algumas outras ONGs, etc., que trabalham com esses dados, né, do desemprego, avaliaram 12,4 milhões de desempregados no Brasil, beleza? Com pouco menos de 517 mil pessoas desocupadas, beleza? O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, concentra cerca de 10% desse total, tanto das pessoas desempregadas quanto as desocupadas, tá? As pessoas desocupadas aí são as pessoas que estão desempregadas, mas também não estão procurando emprego, beleza? E os desempregados estão aí que já trabalharam e estão temporariamente sem trabalho, tá? Sem trabalho formal. Dá para a gente perceber que o problema do nosso estado é bem grande, né? E nós temos aí 27 unidades político-administrativas, né? 26 estados e o Distrito Federal, que é como quase se fossem 27 estados, né? A gente ter um único estado somando 10% dessa taxa de desempregados é muita coisa, beleza? Então, o Rio de Janeiro aí não está numa situação tão confortável em relação ao percentual de desempregados, né? Comparado com a média nacional. Enquanto a taxa de desemprego no país foi de 12,7% no trimestre entre março e maio, chegou a 15% no estado fluminense nos primeiros 3 meses do ano, ou seja, a média nacional é de 12,7%, enquanto que a do Brasil, a do Rio de Janeiro, chega a 15%, beleza? Ou seja, uma média ruim, né? Uma média assustadora, que a gente tem bastante desemprego. Somando isso ao fato do Rio de Janeiro ser um estado já historicamente bastante violento, né? Isso acaba sendo ruim, né? Porque se já tem muita violência no nosso estado, quando a gente junta a violência urbana com uma taxa maior de desemprego, a tendência é que a violência suba mais, beleza? Pessoas que estão desempregadas, né? É muito mais
provável que é uma pessoa que está sem emprego e precisa de dinheiro, vá cometer algum ato ilícito, do que uma pessoa que tem emprego e está com a qualidade de vida ok, tá com as contas pagas, né? Se uma pessoa que está com as contas pagas vai procurar cometer algum crime para ganhar dinheiro ou algo do tipo, é porque a pessoa é muito mau caráter mesmo, né? Agora, quando uma pessoa tem que sustentar os filhos, aí a gente já pensa em outras possibilidades. Então, já deu para entender que a situação do Rio de Janeiro não é tão agradável assim comparada com a média do país, né? Chegou a 15% nos 3 primeiros meses aí do ano, né? De 2018. É a maior proporção da região sudeste. Quando esse número se une aos desempregados e aos de força de trabalho potencial, que procuram emprego ou não, mas que por alguma razão não trabalham, é o que se chama de subutilização da força de trabalho. São 24,7% no Brasil, sob essa condição, ou 27,7 milhões de pessoas. Beleza? O nível de ocupação é maior, quanto mais alto é o nível de instrução, tanto para os recortes de sexo, como para de cor ou de raça, beleza? Então, tanto para sexo feminino, masculino, tanto para diversidade racial, né? Sejam pessoas negras, pardas, brancas, indígenas, etc. Tem uma tendência, quanto maior for o nível de instrução, menor o percentual desse grupo de pessoas desempregadas, beleza? Então, quando a gente separa lá homens, quanto maior é o nível de instrução, menor o percentual de pessoas com nível de instrução alto que estejam desempregadas. Quando a gente vai separar um outro grupo antagônico, né, no caso, mulheres, tem a mesma, vamos ter a mesma observação, né? Grupo de mulheres com mais nível de instrução, né, com maior nível de instrução, que estudaram mais, vão estar melhores empregadas, né? Ou vão estar empregadas ou em empregos melhores. Mulheres com menor nível de instrução tendem a ter mais dificuldade para arrumar emprego. Então, repetindo, tanto em homens quanto mulheres, quanto em pessoas brancas, pardas, negras, etc., vai se repetir essa tendência. Quanto mais uma pessoa estudou, maior é a chance dela estar empregada, beleza? Quanto mais ela se qualificou profissionalmente. E aí, gente, uma coisa interessante. Quando a gente fala de nível de instrução e qualificação profissional, a gente não está falando só da pessoa que fez faculdade, por exemplo, ou fez um mestrado e um doutorado, né? Tem as pessoas que têm qualificação profissional com outros tipos de titulações, por exemplo, curso técnico, né? Hoje em dia, em determinadas áreas, o curso técnico é muito mais valorizado do que uma graduação, né? Já em outras áreas, a graduação é necessária. Por exemplo, para ser professor, não existe um curso técnico de educação, né? Antigamente existia técnico de educação física, eu acho que não existe mais, porque tem um primo meu que fez, mas tem muitos anos. Mas eu tenho que fazer uma faculdade. Mas, pô, eu tenho alguns primos que são técnicos e que têm um salário muito mais alto do que o meu, né? Não que eu esteja reclamando, mas que tem pessoas com curso técnico e muitas vezes as pessoas acham que só vai se dar bem na vida quem fez um curso superior. E eu conheço pessoas que têm formação técnica, não fizeram faculdade, que ganham 3, 4 vezes mais do que eu, né? E também tem pessoas que, infelizmente, ganham menos. Então, isso daí vai depender da área que a pessoa escolhe. Mas, uma coisa é certa, né? Dados mostram que quanto mais qualificação profissional ou quanto mais nível de instrução, melhor para a pessoa arrumar emprego, beleza? Então, tá ficando bem claro isso aqui, né? Enquanto para a população ocupada, que possui nível superior completo, o nível de ocupação situou-se em 78,2%. Para o nível sem instrução ou fundamental incompleto, este percentual foi apenas de 43,9%. Neste ponto, cabe ressaltar que 64,6% das mulheres possuíam pelo menos um ensino médio completo, percentual que chega a 50% no caso dos homens. Uma coisa interessante aqui, né? Primeiro, o que já é claro, né, que a taxa de ocupação, ou seja, o nível de pessoas empregadas trabalhando, no grupo de pessoas com nível superior é alto, ou seja, pessoas que estudaram mais têm mais probabilidade de estarem trabalhando do que pessoas que têm o ensino fundamental incompleto
E só para lembrar, o ensino fundamental é até a antiga 8ª série ou o atual 9º ano, tá? Ou seja, a pessoa não fez nem o 2º grau, nem o ensino médio, né? Então, o nível de pessoas trabalhando que não concluíram o fundamental é bem menor, né? A maior parte das pessoas que não concluíram o fundamental estão desempregadas, tá? Ou então trabalhando na economia informal, que a gente vai falar mais para frente. Já as pessoas que concluíram o ensino superior, né? Terminaram o ensino médio e fizeram o curso superior, mais de 75%, ou seja, 3/4, mais de 3/4 dessas pessoas estão trabalhando, são empregadas em empregos, em empregos registrados, né? Regulamentados, carteira assinada e tudo mais. Uma coisa interessante é que, quando a gente pega esses dois índices aqui, né? A gente vai perceber que as mulheres possuem mais estudo na média do que os homens aqui no Brasil. Uma coisa bem interessante de se destacar. Por exemplo, na minha família, a gente tem observado de algumas gerações da minha família para cá, tipo, as 2 últimas gerações, que as mulheres elas têm se destacado mais profissionalmente. E eu percebo que isso não é uma tendência só na minha família. As mulheres estudam muito, sempre trabalham, estudam e conseguem cargos importantes, né? Minha irmã, por exemplo, ela tem um cargo bem alto numa empresa multinacional e, desde que ela terminou o ensino médio, ela sempre foi boa na escola, foi para a faculdade, começou a trabalhar e trabalhava, estudava e sempre teve cargos importantes e tal, se formou e, tipo assim, muito competente. Enquanto que o meu cunhado, o esposo dela, não que esteja reclamando dele também, mas ele tem muito menos qualificação profissional do que ela e ganha muito menos do que ela, né? E, então, isso é uma tendência de que as mulheres hoje estão estudando muito mais do que os homens, estão se qualificando muito mais do que os homens, mas ainda assim, os homens têm a maior média de salário e a maioria das vagas de emprego, porque ainda existe uma disparidade nessa questão de igualdade, né, de condições de trabalho para homens e para mulheres. O Brasil tem caminhado numa tendência de igualar essa questão, né, assim como países europeus já igualaram isso há muito tempo, mas a gente ainda percebe uma desigualdade grande, né, principalmente em alguns setores de trabalho. É claro que a gente sabe que tem trabalhos que não é a mesma coisa, né? Sendo desempenhado por um homem ou por uma mulher, por exemplo. Não vai querer o cara virar modelo e ganhar a mesma coisa que a Gisele Bündchen, não tem como, né? E também não vai ter como a mulher, sei lá, trabalhar com obra, ser pedreira e virar massa na mesma condição do que um homem, né? Só se a mulher for super forte. Mas, biologicamente, a gente sabe que tem algumas diferenças, mas que, nas funções padrões do dia a dia, por exemplo, para dar uma aula, para trabalhar no escritório, para ser um engenheiro, seja lá o que for, dentista, médico, essas outras coisas, não tem diferença nenhuma se for homem ou mulher, então não tem lógica de ter diferença de salários, correto? Só um adendo, né? Mas fica aí a observação que as mulheres estão com um nível de instrução maior. Então, continuando, aqui tem eu peguei aqui naquele caso Fluminense, né? Essa matéria aqui que eu achei muito interessante, tá? E isso aqui está no conteúdo programático do curso de vocês, falando sobre o mercado de trabalho. Os jovens nem, vamos falar já sobre eles. Mas continuando aqui, ó, segundo a síntese de indicadores sociais, publicadas em dezembro de 2018, em 2016, as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio mostram que o nível de ocupação foi menor entre os mais jovens e entre os mais idosos, sendo maior nas faixas etárias intermediárias. No que se refere aos mais jovens, tal desempenho é explicado por conta do grupo estar relativamente mais dedicado ao estudo do que a população mais adulta, e também pelo fato de terem mais dificuldade em obter ocupação, pois muitas vezes estão em busca do primeiro emprego. Já os mais idosos, naturalmente, estão em maior proporção na condição de aposentados, portanto, fora da força de trabalho, além de também sofrerem discriminação no mercado de trabalho. Outro indicador sobre oportunidade de emprego é o nível de ocupação, que diminui de 59,1 em 2012 para 52,6 em 2016 entre os jovens. Tá? Então, nós temos aqui vários dados nesse texto, beleza? Primeiro, que a gente costuma perceber que tem um maior nível de desocupação nas faixas etárias jovens e idosas. Por quê? Os jovens, né, até ali os seus 17 para 18 anos, estão
estudando na escola padrão, na escola regular, né? Terminando ali seu ensino médio. Por exemplo, eu terminei meu ensino médio com 17 anos, eu acho que é a idade correta de terminar. Mas tem gente que faz ali 18 anos antes de terminar e tal, tá nessa faixa, né? Normalmente ali perto de quando os homens se alistam para as Forças Armadas e tal. E normalmente os jovens ali estão na escola, a maioria dos jovens que estão na escola não tem empregos formais, ou seja, não são contados na força de trabalho, não estão sendo contados como população ocupada, e quando terminam a escola, muitos jovens vão fazer ou um curso técnico, ou então vão para a faculdade, ou então vão procurar um outro curso profissionalizante, ou vão procurar um emprego, beleza? Então, basicamente, é assim que acontece. Então, é compreensível que essa faixa de idade dos jovens não tenha um número muito alto de ocupação profissional, porque muitos estão estudando. E alguns que têm condições para isso, né, estão estudando, somente estudando, sem trabalhar. A gente sabe que hoje em dia é cada vez mais comum jovens que trabalham e estudam, né? Mas muitos jovens ainda têm condições só de estudar, principalmente os que passam para uma escola técnica pública, por exemplo, ou uma escola ou uma universidade pública. Por quê? Pode se candidatar a receber bolsa de iniciação científica, então vai receber uma ajuda de custo, vai receber passagem, vai receber, às vezes, um auxílio mensal ali para se manter estudando e tudo mais. Então, nessa faixa de idade, é compreensível que tem um percentual baixo de jovens trabalhando. E na faixa idosa também é compreensível porque a maioria dos idosos estão aposentados, né? E os que ainda procuram emprego, eles sofrem muito com discriminação por conta da sua idade. Muitos jovens hoje não são informatizados, né? Não sabem mexer com um computador, por exemplo, com coisas tecnológicas, que hoje em dia acaba se tornando fundamental, né? Para conseguir emprego. Hoje em dia você vai fazer uma entrevista de trabalho, para trabalhar no escritório, sei lá, fazendo qualquer coisa, você tem que saber o mínimo de informática, né? O mínimo de tecnologia. Ou então as pessoas também têm preconceito com os idosos por conta da questão da saúde, né? Eles têm a saúde um pouco mais debilitada e muitas vezes o contratante pensa, vou contratar um idoso, mas é muito mais fácil dele ficar doente, faltar ao trabalho e me deixar no prejuízo. Então, infelizmente, tem essa questão, né? Infelizmente, para os idosos que precisam trabalhar, porque muitos não precisam e podem se dar o luxo de ficar aposentado tranquilo em casa. Beleza? Então, acaba que o maior percentual de pessoas ocupadas, né, no Brasil são de pessoas na fase adulta, beleza? E aí, porque é o que compõe basicamente a força de trabalho, né, do nosso país, não só do nosso país, como da maior parte do mundo, beleza? Aí vamos para um ponto interessante aqui no final do texto. Outro indicador sobre oportunidade de emprego é o nível de ocupação, que diminuiu de 59,1 em 2012 para 52,6 em 2016, entre os jovens. Ou seja, hoje tem menos jovem trabalhando. E aí a gente vai vir para um fenômeno bastante interessante. Eu não sei quem é a pessoa mais nova aqui que está nessa aula. Deixa eu ver. Não dá. Só tem 2 fotos aqui, só da Caroline e do Guilherme. O Guilherme parece que é bem jovem. Deve ser mais novo do que eu. Eu não sei se vocês já repararam, mas tem eu já estou mexendo muito velho, eu tenho 29 anos, eu tive uma criação mais à moda antiga, né? Meus pais são pais à moda antiga. E aqueles que me batia mesmo e que era castigo, e que ia buscar na escola para ver se eu tinha feito besteira, era nesse nível. Se eu desrespeitasse a professora, entrava no couro. Hoje em dia o aluno quer me dar um tiro e o pai vai lá querer me dar um tiro também. Assim. Então, vamos ver essa matériazinha aqui da Casa Fluminense. Ó. Jovens nem estão fora das escolas, cursos pré-vestibulares, universidades e também sem exercer qualquer atividade remunerada. 22,6% dos jovens da região metropolitana do Rio de Janeiro, ó, a gente só está falando da região metropolitana. Então, 22% da região metropolitana do Rio de Janeiro não está na escola, não está fazendo nenhum curso, não está nos cursos, né? Não está em pré-vestibular, não está em universidade e também não trabalha, beleza? 22,6% dos jovens não faz nada. Estima-se que mais de 70% dos jovens ditos nem sejam meninas. E aí um outro problema, né?
22,6% dos jovens na região metropolitana do Rio de Janeiro não fazem nada da vida, nada. Não trabalha, não estuda, ainda fica dependendo dos pais, beleza? Estima-se que mais de 70% sejam meninas. E olha aqui outros dados, né? 22,6% dos jovens do Rio estão nem trabalha nem estuda. 70,5% destes jovens que nem trabalham nem estudam são meninas. E 42,6% são mães. Ou seja, tem filho, não trabalha, não estuda e não tem como sustentar o seu filho. Beleza? E aí vai acabar colocando peso nas costas lá dos pais delas, né? Então, normalmente esses jovens aqui, que não trabalham nem estudam, né, dependendo dos seus pais, moram com os pais, né, e ficam tornando mais pesada a vida dos seus pais, porque tem que sustentar os filhos, já que poderiam estar trabalhando ou estudando, pelo menos. Para completar, muitas moças desse grupo ficam grávidas, têm filhos, e o pior, muitos pais dessas meninas que estão nesse grupo aqui também estão nesse grupo, são jovens que também não trabalham nem estudam, né? E aí a gente vai alimentando um problema, tá? A gente vem para um gráfico agora, taxa composta de subutilização de forças de trabalho, distribuição percentual em componentes das pessoas de 16 anos ou mais de idade e de 16 a 29 anos de idade. Então aqui, a gente tem algumas legendas aqui, né, para o gráfico. Insuficiência de horas, desocupados, força de trabalho potencial, que pode trabalhar, né, está em condições e tal, e taxa composta de subutilização da força de trabalho. Aí, vamos lá, em 2012, a gente tinha aqui, 33,4%, né, dos jovens ocupados, só que com insuficiência de horas, né, trabalhava pouco. 37,5% desocupados e 29,1% de força de trabalho, beleza? Estava abaixo da composição de substituição da força de trabalho. O que seria a substituição de força de trabalho? Que vai substituir a força de trabalho dos adultos daqui a alguns anos, quando esses jovens entrarem na fase adulta, tá? Em 2016, a taxa mudou aqui um pouquinho, né? Diminuiu aqui os jovens em insuficiência de horas, aqueles jovens que trabalham, por exemplo, como jovem aprendiz, né? Não trabalham as 8 horas por dia, né? Ou as 9 horas por dia, ou as 40 semanais ou 44 semanais. E aqui diminuiu também um pouquinho força potencial, né? E aumentou muito desocupados. Aqui diminuiu um pouquinho desocupados e agora aumentou mais ainda desocupados e cada vez ficando mais longe a taxa composta de subutilização de força de trabalho. Ficando ainda mais longe, né? O que a gente pode perceber? Está aumentando o número de jovens que não trabalham e nem estudam, beleza? Aumentando cada vez mais os jovens que estão desocupados, tá? E aí a gente vai estabelecer aqui 2 parâmetros para isso. Primeiro, é muito difícil o jovem arrumar o primeiro emprego sem incentivos públicos, né? Quando a gente fala de incentivo público, não é que o governo tem que dar um jeito de arrumar um emprego para esses jovens. Não, a gente está falando daquilo que os empresários estão reclamando o tempo todo, né? De que os políticos eles não estão preocupados em incentivar a contratação desses jovens, tá? Quando uma empresa ela oferece o primeiro emprego para um jovem, essa empresa está assumindo vários riscos de contratar uma pessoa que está, por exemplo, que não tem nenhuma experiência no mercado de trabalho, que vai ter que aprender ali do zero e tudo mais. Então, por assumir esse risco, né, e está fazendo essa função social, ela deveria receber mais isenções de impostos, deveria receber mais incentivos do governo, para que ela pudesse, né, ser mais incentivada a oferecer vagas de primeiro emprego para os jovens, igualzinho aqueles programas de jovem aprendiz, né, que são parcerias com instituições de ensino, por exemplo, o Senai e Senac, oferecendo os cursos de graça para a população,
e aí o governo vai patrocinar também, e aí as outras empresas vão contratar esse pessoal que está fazendo o cursinho lá para o seu primeiro emprego e pegar a experiência. É tudo uma parceria. O que falta é uma maior integração entre essas três esferas, né? As instituições de ensino, as empresas que vão contratar e o governo para viabilizar esse processo para oferecer primeiro emprego para os jovens. Só que o que está faltando também é o jovem querer trabalhar. Eu não sei como que foi a criação de vocês, mas a, eu comecei a, eu estudei normalmente, meus pais nunca quiseram que eu trabalhasse até o meu ensino médio. Trabalhei, mesmo assim eu pegava alguns trabalhos, tipo freelancer, né? Eu mexia com edição de fotografia no computador. Aí, tipo assim, meus pais nunca me deram dinheiro, né? Até porque não tinham condições. Mas, tipo assim, sustentavam a casa e eu não precisava trabalhar. Mas eu queria ter um dinheiro só meu para comprar minhas coisas. Aí eu pegava alguns serviços num estúdio fotográfico, fazia uns trabalhos freelancer para eles, de edição de fotos. Ganhava algum dinheirinho, mas estava na escola, não atrapalhava a escola nem nada e tal. Depois fui para o exército, né? Passei para a faculdade, fui para a faculdade, depois fui para o exército, me alistei como oficial temporário, fui oficial do exército por um tempo, né? Ou seja, sempre fui independente desde que eu terminei a escola e fui trabalhar e fazer faculdade, né? Meus pais, meu pai sempre conta, né, que, tipo, desde novo ele sempre trabalhou, e a gente escuta a história dos mais velhos aí, trabalhava desde meus 14 anos, não sei o quê. E hoje em dia a gente vê jovens de 30 anos que nunca trabalhou na vida, né? Então, às vezes a gente pensa, pô, tá difícil de arrumar emprego e tal, mas às vezes a gente pensa também que tem muito jovem que teve uma criação muito mais frouxa e que, né, tá de preguiça, não tá querendo trabalhar. Então, bem complicado, né? Enquanto tem jovem aí de 22 anos que é pai de família, já, meu pai sempre falava isso, né, meus tios e tal. Ah, com 22 anos já tinha 2 filhos, já tinha minha casa própria, já... Isso aqui, tem jovem de 30 anos, 40 anos morando com os pais, não quer fazer nada da vida. Enfim. Então, continuando aqui, nesse cenário, uma das áreas que mais sofre impacto da crise no estado fluminense foi o setor industrial. Tá? Pessoal, essa questão do setor industrial sofrer impacto, a gente fala disso daqui desde quando começou a ter uma descentralização industrial no Rio de Janeiro. Tá? A indústria surgiu aqui na região da capital, da cidade do Rio de Janeiro, né? As primeiras indústrias e tudo mais, só que, posteriormente, elas foram se espalhando, principalmente por volta da década de 90, anos 2000, né? A indústria foi se desconcentrando, e grande parte da população que vivia nas comunidades próximas, por exemplo, próximas às áreas centrais ou à Zona Sul, trabalhava na indústria. As indústrias se mudando para o interior, essas pessoas ficaram desempregadas, beleza? Então, ó, nesse cenário, uma das áreas que mais sofreram o impacto da crise no estado fluminense foi o setor industrial, sobretudo o dos chamados minerais não metálicos, que servem de matéria-prima para a geração de produtos diversos, como areia, granito, ardósia e mármore, por exemplo, que também acabou impactando no ramo da construção civil, sofrendo retração no mesmo período. A indústria de alimentos também foi uma das que sofreram quedas, seguindo o padrão de recuo da economia do Rio de Janeiro, devido ao menor poder de compra e menos dinheiro circulando. Então, quando começa uma crise, essa crise começa a se espalhar para vários setores. Aí a crise começou o quê? Nos minerais não metálicos. E aí isso acabou afetando também a construção civil, que depende desses minerais não metálicos. E aí, depois acabou se espalhando para a indústria de alimentos. Por quê? Quem consome os produtos alimentícios, né, são as pessoas no geral. Grande parte da mão de obra está trabalhando na indústria, né, de minerais não metálicos e na construção civil. Essas pessoas ficando desempregadas têm menos dinheiro para comprar alimentos. Se está vendendo menos alimento, a indústria de alimentos também diminui, beleza? Então, isso é uma bola de neve, galera. Uma crise econômica é uma bola de neve. Ela começa em um setor, mas ela acaba atacando todos os setores da economia, tá? Tudo bem que tem alguns setores que acabam se destacando. Por exemplo, hoje, né, com essa crise da pandemia aqui do coronavírus no Brasil, o que está se destacando? Delivery. Por quê? A maioria das pessoas não estão saindo de casa. Muitas pessoas estão com medo, ou não podem e tudo mais. E aí, o que faz? Pede para entregar na sua casa, tá? Pô, minha irmã tem lá um filho pequeno, tá com medo de sair de casa e tal, tá trabalhando de casa. Ela fica pedindo o tempo todo para entregar na casa dela as coisas, tipo lanche, comida, até compra de mercado, tá? Esses dias eu vi chegando lá um
um carro lá cheio de sacola de mercado para entregar para ela, que ela tinha comprado pela internet. Pediu lá no mercado, não sei qual foi, entregaram na casa dela. Então, toda crise, né, ela vai ter um lastro muito grande do impacto dela, mas também vai proporcionar desenvolvimento de algumas micro-áreas. No caso atual, está bombando a questão do delivery, né, iFood, essas coisas. Mas para vocês perceberem, a crise aqui no Rio de Janeiro ela acaba se espalhando por vários setores e causando uma onda de desempregados muito grande, beleza? Aí vamos para o próximo texto aqui. Mas nem tudo está perdido. Setores de ponta, como tecnologia da informação, no caso, né, TI, informática, né, foram destaque no Estado, justamente por não depender tanto da indústria pesada para se desenvolver. O setor de TI pode crescer de forma independente nesse quadro difícil. Então, como eu falei, sempre tem algum setor que está se beneficiando. Segundo o levantamento da revista Exame, dentre as 10 pequenas e médias empresas no Brasil que mais cresceram, as únicas 3 do estado do Rio de Janeiro eram justamente empresas ligadas ao setor de tecnologia da informação. Então, para vocês terem noção, né, eu tive redução salarial nos lugares que eu trabalho, né? Várias pessoas tiveram redução salarial. Minha irmã que trabalha em empresa multinacional teve redução salarial, minha outra irmã teve redução salarial também, que trabalha em escritório de advocacia. Ou seja, um monte de gente teve redução salarial por conta da crise. Minha esposa trabalha em empresa de TI, ela trabalha com TI, com informática, ela é programadora. Ela só precisa de um computador na frente dela, com internet, sistema operacional rodando, ela fica lá programando lá. E para entregar para o cliente, por exemplo, o cliente encomendou um aplicativo de celular. Ela está lá programando lá na empresa, né, a equipe dela tá lá, e eles não precisam de matéria-prima. Matéria-prima é o quê? O computador na mão deles, com um mínimo ali de internet e tal, e conhecimento na cabeça deles para ir programando e desenvolver o software que eles precisam. Então, o trabalho não para. Para você ter noção, ela não teve nem redução de salário, está trabalhando em casa, direto, não teve redução de salário, não teve nem corte nem de vale transporte, mesmo ela não pegando o transporte público. Então, ela está recebendo, plano de saúde está em dia, vale transporte está recebendo, vale alimentação está recebendo, a gente gasta tudo com pizza agora, eu estou engordando pra caramba, porque ela não sai mais pra rua, para almoçar na rua, e o vale está lá acumulando, aí a gente vai e compra pizza, aí fica gordo. Por quê? É uma empresa da área de TI, que é uma empresa que está... O Vanessa desbloqueou o microfone, ele pensei até que ela ia me zoar. Eu ia zoar, eu ia falar que eu vou deixar o telefone do meu delivery quando você quiser pedir lanche. Pô, deixa aí, pô. Tá aceitando o Sodex? Aceito. Aceita? Pô, passa aí daqui a pouco aí que eu peço mesmo. Hoje eu não tô funcionando, não. Só amanhã por causa do frio. Eu vendo sanduíche feito no pão francês. Aí tem de coração. Ela já comprou pizza de hoje, mas bota no chat aí o teu delivery. Vou botar depois. Aí, tá vendo? No meio da aula já tá fazendo merchan da marca dela. Meu Deus, preciso emagrecer. Então, galera, algumas áreas elas estão crescendo, tá? Então, por exemplo, a área de TI, inclusive, está contratando, tá? Eu vejo um monte de oferta de emprego aí. E uma demanda que cresceu também foi de educação online, né? Muitos professores não tinham domínio da tecnologia, não conseguem dar aula online, aqueles professores antigos, coitados, né? Infelizmente, muitos foram demitidos. E eu tô vendo aí um monte de escola contratando a rodo professor jovem que sabe mexer com internet, essas coisas, né? É ruim para uns e surge uma oportunidade para outros, né? Então, continuando, vamos ver aqui... Opa, calma. Cadê o mapa do desemprego? Ah, tá. Eu tinha mostrado esse mapa para vocês? Eu acho que eu passei de batido nesse mapa aqui. Eu já tinha mostrado o mapa para vocês? Eu estava sentindo falta dele. Eu acho que eu tô ficando maluco. Já que eu voltei nele aqui, vamos comentar aqui, né? Pessoas desempregadas procurando trabalho. Então, a gente percebe aqui região metropolitana, todos os municípios, né? Os 5 maiores indicadores, ou seja, os municípios que estão em melhores condições seriam Rio Bonito, Maricá, Niterói, São João de Meriti e Rio de Janeiro. No máximo aí até 9% de pessoas desempregadas procurando trabalho, tá? E aí nos outros a gente vê piores indicadores, Queimados, Japeri e Itaguaí, né? Que passa aí vai de 12% a 13% de pessoas desempregadas procurando emprego, e
Nos outros aí, entre 10% e 11%, beleza? Só que tem um porém, galera. Uma coisa que a gente percebe principalmente aqui, ó, São João de Meriti, Rio de Janeiro, Nilópolis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, etc., é que aqui, ó, o gráfico está mostrando, ó, pessoas desempregadas procurando trabalho, tá? Procurando emprego. A galera que abraçou a economia informal não está sendo considerada aqui, porque ela não está em nenhuma fila de procura de emprego. Então, isso aqui é um dado maquiado. Tem muito mais gente desempregada que não está entrando entrando aqui para a lista, porque essas pessoas pararam de procurar emprego porque não conseguem. E vão trabalhar na economia informal. Aquele pessoal que está vendendo bala no trem, vendendo carregador da Samsung, que o caminhão virou, vendendo fone de ouvido por R$5, vendendo Hot Pocket na descida do metrô por R$2, essas paradas aí. Ou então as pessoas que estão abrindo pequenos negócios, beleza? Pessoas que estão abrindo pequenos negócios aí, vendendo pelo iFood. Minha mãe mesmo, por exemplo. Minha mãe estava lá na casa dela, lá sem fazer nada. Pô, cozinha bem pra caramba. Faz um monte de coisa. Aí ela, pô, vou fazer empada. Aí fez empada. Aí deu para as pessoas lá comer. Todo mundo, caramba, muito bom. Pô, quero encomendar, você não aceita encomenda não? Aí ela, pode ser. Aí ela fez lá umas contas, tanto. Aí umas pessoas encomendaram e tal. Agora minha mãe tá vendendo. Começou a vender empada tem um mês. Aí eu pedi uma maquininha de cartão para ela, né? Das minhas irmãs e tal. Quando eu fui lá ver na conta da maquininha dela, tinha quase R$2.000. Tipo, menos de um mês. Ou um mês, sei lá. Vendendo empada. Aí ela tá fazendo empada de frango e camarão. Ou seja, abraçou a economia informal aí. Né? E aí você vai ver, ela não está empregada, mas também não está procurando emprego. Então, mas ela não vai entrar para essa lista porque ela não está procurando. Né? E aí depende da economia informal. Isso tem feito a economia informal crescer muito no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Não precisa nem falar muito disso, né? Porque toda vez que a gente sai e pega um transporte público, a gente vê o pessoal vendendo de tudo no transporte público. Ainda bem que eu parei de pegar trem, porque toda vez que eu pegava o trem, eu voltava, tipo, sem R$1 no bolso, porque eu queria comprar tudo que vendia no trem. Tudo que me ofereciam. Às vezes era coisa que eu nem precisava. Pessoal, vamos fazer agora uns exercícios, tá? Separei aqui uma lista de uns exercícios. Deixa eu ver quantos tem. Se dá para ver quantos tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exercícios, beleza? Vamos fazer juntos aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa antes dos exercícios, pessoal? Ninguém quer perguntar nada? Tranquilo, então. Vamos para os exercícios. Primeiro aqui. Sobre os problemas de mobilidade urbana das grandes metrópoles brasileiras. As consequências socioambientais e suas consequências socioambientais. Assinale a alternativa correta. Então, vamos marcar o que está correto aí. Fica uma dica para vocês, tá? Toda vez que vocês forem fazer a prova lá, tiver com a prova, o papel na mão, alternativa correta. Marca assim, ó, sublinha assim, ó, correto ou então incorreto. Porque às vezes a questão pede o incorreto e a gente vai lá e responde o correto. Beleza? Isso acontece muito, muito, muito. Já aconteceu pra caramba comigo. Então, vamos marcar o correto aqui. Vanessa, eu tinha saído, ó, não some não, bota o telefone do teu delivery aí que, pô, já tá me dando até fome. Então, vamos lá. Caiu a ligação. Chegou o japonês aqui. Tô comendo japonês agora. Tô tentando. Cheio de fome, vou comer pizza, tá comendo japonês. Vamos lá. Então, vou repetir a pergunta aqui porque você tinha saído. Ó. Sobre os problemas de mobilidade urbana das grandes metrópoles brasileiras e suas consequências socioambientais, assinale a alternativa correta. A letra A. A opção preferencial pelo transporte coletivo é um dos responsáveis pelo aumento da poluição atmosférica nas metrópoles, pois o combustível do ônibus é de qualidade mais baixa que dos automóveis. Letra B. A distância percorrida entre os locais de moradia e de trabalho pela população mais pobre vem sendo reduzida na última década, o que indica uma tendência de melhoria da mobilidade urbana. Letra C. Historicamente, o poder público brasileiro investiu pouco em transporte público, privilegiando o transporte individual.
Letra C. O transporte marítimo de passageiros nas metrópoles litorâneas é suficiente para atender a demanda, a exemplo, Rio de Janeiro e Florianópolis. E letra E. A setorização urbana, com bairros específicos para moradias, estudo e trabalho, tenderia a minimizar o uso de transporte, tanto público quanto privado. Qual que vocês acham que está certo aí? Eu vou na A. Vai na A? Mais alguém? Vamos lá, vou falar dos erros de cada uma, né, que está errada, e a gente vê a certa. Vamos lá, letra A. A opção preferencial pelo transporte coletivo é um dos responsáveis pelo aumento da poluição atmosférica nas metrópoles, pois o combustível dos ônibus é de qualidade mais baixa que dos automóveis. Letra C. Alguém falou letra C aí. Então vamos lá, a letra A está errada por quê? Mesmo que essa questão do combustível ser de pior qualidade não procede, tá? Geralmente, os veículos mais pesados têm combustível de melhor qualidade, porque os motores precisam de um combustível de melhor qualidade, tá? Então, o caminhão tem um combustível melhor e tal. E o que polui ali não vai ser especificamente a qualidade do combustível, mas vai ser o sistema do veículo se está em manutenção, né? Você pode ver que o carro velho usa a mesma gasolina do carro novo, mas o carro velho polui mais, por conta da questão da mecânica ali, do escapamento, que não tem o filtro coletor de resíduos e tudo mais. A questão é que o transporte público ele diminuiria a poluição, porque um único transporte, que tem lá um motor poluindo, vai carregar mais de 40 passageiros, beleza? Isso a gente está falando de ônibus, no caso dos ônibus. Se for o caso de outro tipo de transporte, que não usa combustível fóssil, melhor ainda, como, por exemplo, o VLT e tal. Então, você carrega muito mais gente poluindo uma vez só, do que cada uma pessoa com um carro, todo mundo poluindo ao mesmo tempo, beleza? A letra B também está errada, ó. A distância percorrida entre os locais de moradia da população mais pobre vem sendo reduzida na última década. Não, a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais segregadas as pessoas ficam. Então, as pessoas mais pobres tendem a morar mais longe, beleza? Letra C está certa. Historicamente, o poder público brasileiro investiu pouco em transporte público. E aí, o fato de ter investido pouco em transporte público acabou privilegiando o transporte individual. Pessoas que têm carro, hoje na cidade do Rio de Janeiro ou na região metropolitana, elas normalmente têm uma qualidade de vida melhor do que as pessoas que não têm carro. Porque ela consegue resolver as coisas do dia a dia muito mais rápido do que a pessoa que tem que pegar transporte público. Beleza? Letra D também está errada, porque a gente quase não tem transporte marítimo no Rio de Janeiro, tá? O transporte marítimo que a gente usa aqui é a barca do Rio para Niterói, ou então barca para ir para Ilha Grande. Quase não é utilizado, comparado com o transporte de massa. E letra E, setorização urbana, com bairros específicos para moradia e trabalho, tenderia a minimizar o uso de transporte. Claro que não, aumentaria, porque se é um bairro só para moradia, um só para estudo, um só para trabalho, a pessoa tem que ficar se deslocando de um bairro para o outro. Isso aumenta a utilização de transporte, tanto coletivo quanto privado. Então, o gabarito aqui correto seria a letra C. Beleza? Historicamente, como nós investimos, né, pouco no transporte, né, público, quem acabou se privilegiando foi a pessoa com transporte individual. E isso é ruim para a questão ambiental, né? Porque tu imagina, num ônibus que daria para carregar 40 pessoas, como a gente tem pouco ônibus, essas 40 pessoas vão de carro. Então são 40 carros na rua poluindo, além de gerar engarrafamentos, né? Próxima questão. Falta de mobilidade urbana no Brasil é um problema recorrente nas grandes metrópoles do país, vem se tornando uma questão com soluções cada vez mais difíceis. Dentre suas principais causas, podemos destacar, exceto, então teria que marcar esse exceto aqui, né? A gente tem que ver aqui qual que não é uma causa desses problemas de mobilidade nas grandes cidades. Beleza? O que esses daqui, ó, não seria uma causa dos problemas de mobilidade, seria, no caso, uma solução, né? Letra A, o crescimento desordenado das grandes cidades brasileiras. Letra B, a precarização do sistema público de transporte urbano. C, as políticas urbanas e sociais que privilegiam o uso do automóvel.
Letra D, falta de investimentos políticos em políticas de mobilidade, públicos em políticas de mobilidade. C, o excesso de ciclovias e faixas exclusivas de ônibus nos grandes centros citadinos, né? Centro das grandes cidades. Alguém se arrisca a responder essa daqui? Letra E? Não, começou a metade. Letra E, correto. Então, ó, todos esses problemas aqui, todos esses fatos aqui, eles causam problemas, né? Crescimento desordenado das cidades, aí não tem um bom planejamento de mobilidade, precarização do sistema público de transporte, ou seja, o transporte é de péssima qualidade. Isso daqui favorece as pessoas a terem um carro, querer ter um carro para se virar sozinho, né? Políticas urbanas e sociais que privilegiam o uso do automóvel, sim, porque se não está sendo investido em setor público e, por exemplo, tem uma concessionária que deixa lá a linha amarela lisinha igual um tapete, pô, tu vai querer andar de carro. Chega mais rápido. Agora tem a Transolímpica, né? Antes, para chegar daqui da zona norte do Rio, da Baixada Fluminense para Barra, era um desespero. Agora tem a Transolímpica, tu chega rapidinho. Falta de investimentos públicos em políticas de mobilidade também causa problemas. E o que não causa é o excesso de ciclovias e faixas exclusivas de ônibus. Por quê? Ciclovia facilita para as pessoas que têm que se deslocar, por exemplo, a distância de 2 km. Pô, em vez de pegar o carro para ir, vai de bicicleta. Você não vai poluir, não vai gastar o combustível e vai chegar tranquilo. E as faixas exclusivas de ônibus, como, por exemplo, do BRT, né? Facilita para as pessoas pegarem esse transporte e chegarem mais rápido no trabalho, porque nessa faixa exclusiva só tem esse tipo de veículo circulando, evitando engarrafamento. Beleza? Então, gabarito a letra E. Próxima questão. Muitos movimentos sociais urbanos, além de lutarem pela mobilidade urbana, reivindicam que as cidades... Professor, Oi. não está aparecendo aí a próxima questão, não. Os outros estão aparecendo? Acho que pode ser tua conexão. Agora foi. Agora apareceu. Ah, tá. Deve ser a conexão minha ou de você, sei lá. Ou todos. Deve ter dado uma travada aqui. Então, ó, os movimentos sociais urbanos, além de lutarem pela mobilidade urbana, reivindicam que as cidades se construam em torno da mobilidade urbana sustentável, falamos na aula passada, tá? Ou seja, pensando no meio ambiente, tá? Cujo conceito envolve o que? Vamos responder qual dessas alternativas tem a ver com mobilidade urbana sustentável. Letra A propriedade na preservação da natureza em detrimento da disseminação de veículos. Letra B, a combinação de desenvolvimento urbano, qualidade ambiental e justiça social. Letra C, a redução da emissão de poluentes no ambiente urbano pelos meios de transporte. Letra D, o reordenamento das cidades a fim de garantir a preservação das áreas naturais. E letra E, equilíbrio entre os deslocamentos das pessoas e a conservação das florestas urbanas. Essa questão é um pouquinho mais complexa, né? Tem que abstrair um pouquinho a mente. Alguém se habilita? Letra E de novo? Letra E? Letra A. Letra A. Vamos lá. Letra C. Letra B, perdão. Combinação de desenvolvimento urbano, qualidade ambiental e justiça social. Então, esses são os pilares, tá? Que seria ter um desenvolvimento urbano, fazendo justiça social, atendendo as pessoas de todas as áreas da cidade, tá? Desde a periferia até as áreas centrais, fazendo com que todas as pessoas tenham a mesma qualidade ao circular pela cidade e garantindo uma qualidade ambiental, beleza? Priorizando o transporte, por exemplo, de massa, em vez de transporte individual, priorizando transportes elétricos, como os transportes sob trilho, beleza? Então, isso aqui foi ponto falado na aula passada. Então, lembrem dessa questãozinha aqui. Próxima questão já maiorzinha, né? O sistema de rodízio de veículos está esgotado em São Paulo. Entendo que chegou a hora do pedágio urbano, decretou o candidato Malta, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
anteontem durante o Fórum de Mobilidade Urbana. Para ele, o pedágio é uma medida de contenção de congestionamentos, melhor do que o aumento dos preços da gasolina, que criaria um aumento do custo dos transportes como um todo, fosse na cidade, no estado ou no país. Além do sistema de rodízio e do pedágio urbano citado na reportagem acima, uma outra medida possível para promover a mobilidade urbana nas cidades então, a gente tem que ver aqui qual dessas opções poderia, né, ajudar nessa questão aí de melhorar a mobilidade urbana. Então, temos a letra A, melhoria dos padrões de qualidade dos veículos automotores, a redução da passagem para estimular o deslocamento por meio de ônibus e metrôs, um incentivo ao uso dos meios de transporte alternativos e de massa, realização de ações públicas de conscientização no trânsito e delimitação de, no máximo, um carro para cada habitante. Eu acho que vocês vão ficar com dúvida entre duas alternativas. Eu vou catar isso aqui. Isso aqui. Então pega lá. Eu vou catar. Não, só vai comer isso aí tudo. Deixar. Vou comer não. Alguém se habilita aí a responder? Olha, eu já vou falar, acho que eu acho que vocês estão em dúvida. Estou em dúvida entre a B. Entre a B e a C, que eu acho que vocês estão em dúvida. Que redução da passagem para estimular o deslocamento por meio de ônibus e metrôs. Beleza, né? Se diminui a passagem, o pessoal vai pensar, então agora eu posso andar de transporte público porque tá mais barata a passagem, né? Só que o que acontece? A maioria das pessoas que tem carro e tem condições de manter o carro, eles já pagam mais no combustível do que no transporte público. Então, eles não estão se importando em gastar mais dinheiro, eles estão se importando em ter uma melhor comodidade, uma melhor mobilidade, chegar mais rápido. Agora, quando se cria um incentivo melhor, né, fazendo campanhas públicas, melhorando esses meios de transporte, mostrando que eles são mais eficientes, né, você acaba atraindo mais passageiros. Então, o gabarito correto é trazer um incentivo ao uso dos meios de transporte alternativos e de massa. Beleza? E aí também os alternativos aqui entra também a questão das bicicletas, dos VLTs, né, que não são os tradicionais. E os de massa aqui, que no caso seriam os transportes, como por exemplo, o delivery está aqui, ó, pão francês, show de bola. Caraca! Pão francês, pão de alho com recheio de coração. Esse mesmo que eu quero. Então, o gabarito aqui é a letra C, tá? Incentivo ao transporte alternativo e também transporte de massa. Eu tô todo errado, porque eu sou ando de Uber. Eu tô pulando no meio ambiente aí e enchendo de carro na rua. Próxima questão. O gráfico apresenta um dos resultados de pesquisa utilizada pela Secretaria Municipal de Trabalho na cidade do Rio de Janeiro, revelando que o índice de desemprego nas favelas cariocas supera em muito a média geral do Rio de Janeiro. A partir da análise do gráfico anterior, pode-se concluir que... Então, vamos olhar o gráfico. Aqui a gente tem desemprego na comunidade e tem várias comunidades aqui e o percentual aqui de pessoas desempregadas são altos. Beleza? Bem acima da região metropolitana do Rio de Janeiro. A média da região metropolitana é 5,8% e nas comunidades, todas elas estão acima de 10%. A partir da análise do gráfico anterior, pode-se concluir que, letra A, a população carente com menos acesso à instrução é a mais atingida pelo desemprego. Letra B, a zona sul do Rio de Janeiro é a mais beneficiada pela atividade turística geradora de empregos. Letra C, os setores sociais mais marginalizados estão sendo atingidos pela repressão policial e suas atividades. E letra D, os trabalhadores do subúrbio são atingidos pela desatenção do governo quanto à política industrial. Qual que vocês acham que está mais correto aí? Eu iria na A, professor. Iria na A, né? Ele está falando sobre o desemprego, algumas outras já está falando um troço que não tem nada a ver. Meu pensamento, né? Não sei se está certo. Correto.
Gabarito letra A, tá? População carente com menos acesso à instrução, foi o que a gente acabou de falar na aula de hoje, né? É a mais atingida pelo desemprego. Percentual de pessoas desempregadas, né, que não concluíram o ensino fundamental é de quase 50%. Beleza? Na verdade, é de mais de 50% de desempregados, né? A taxa de ocupação que a gente viu na aula de hoje é de 40 e poucos por cento das pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Ou seja, a maioria das pessoas que não concluíram o ensino fundamental vivem em comunidades carentes, são pessoas mais pobres, que tiveram que parar de estudar para trabalhar muitas vezes, né? E aí acaba virando estatística. Beleza? Próxima. O trabalho e a economia no Brasil, questãozinha da UERJ. Observe a exposição de um vendedor ambulante. Aqui seria a fala dele, né? Nunca contribuí para a Previdência. Às vezes me sinto como se não fizesse parte do Brasil. É como se a gente vivesse em outro país. Acho que ninguém tem registro do que eu faço. Desisti de procurar emprego há anos, pois o mercado me excluiu. E não me sinto empregado. Se eu ficar doente de uma hora para outra, não sei dizer, exibindo uma bandeirinha do país do qual se sente excluído. Ele estava com uma bandeirinha no Brasil, né? Depoimentos como esse traduzem a ideia de que existem duas modalidades de absorção do trabalhador pelo mercado. Uma, na qual as atividades econômicas são formalizadas e os trabalhadores contribuem para a Previdência e têm carteira assinada, e outra, na qual predomina o vínculo informal com grande instabilidade e mobilidade entre as diversas ocupações dos trabalhadores. Considerando a coexistência entre os setores formal e informal, a melhor caracterização do mercado de trabalho no Brasil está relacionada a... Vamos ver o que melhor resume, então, o mercado de trabalho no Brasil com essas informações, né? Letra A. Separação entre o campo e cidade, denominando o emprego formal no primeiro e o informal no primeiro e o informal no segundo. Letra B. Divisão social entre empregados e desempregados, evidenciando nos últimos a falta de experiência no mercado de trabalho. Letra C. Situação de exclusão da população das regiões mais ao norte, predominando os empregos no setor primário da economia. E letra D. Oscilação da população trabalhadora entre emprego formal e informal, marcando uma tendência de crescimento da informalidade. O que vocês acham? Essa aqui também pode. Qual? Letra D? Falhou na hora que você falou, não ouvi. Letra D? Caraca, falhou de novo. D? D? É. Certo. Cara, eu tava falando assim, letra, aí ficava mudo. Letra, ficava mudo. É só pra fazer suspense mesmo. É o suspense, né? Foi você que fez o propósito. Correto. A letra D, oscilação da produção trabalhadora entre emprego formal e informal, marcando uma tendência ao crescimento da informalidade. Cara, e nesse período da crise do coronavírus, a informalidade está crescendo muito mais. Muito mais. Aqui na minha rua mesmo, caraca, um monte de gente abriu um negócio para vender lanche. Porque um monte de pessoa, tipo assim, ficou desempregado, ou então teve redução de salário, teve que fazer alguma coisa para complementar a renda. Teve um cara que abriu um sacolão aqui, ele entrega na casa dos outros aqui, fica mandando pelo WhatsApp, pegando encomenda. Esse assunto da informalidade só tem batido muito em cima. Tem batido. E, com certeza isso aqui pode ser questão de prova, porque é uma coisa muito atual. Então, isso aqui é coisa que não pode errar na prova, porque é assunto atual que com certeza vai ser cobrado. Outro ponto aqui, vamos falar dos setores da economia, né? Pela análise do gráfico, referente à população economicamente ativa, que é chamada de PER, né? É correto afirmar que, olha só, a gente tem aqui, setor primário da economia tem 23,8%. Setor secundário, 23,2%. E o setor terciário pega todo esse pedação aqui dividido entre comércio, administração pública, atividades sociais, transporte, comunicação e outros. Ou seja, pega aqui mais de 70%. Não, mais de 70% não, mais de 50%, tá, da população economicamente ativa está no setor terciário, beleza? Em várias atividades. Aí vamos ver aqui as alternativas aqui, o que melhor se encaixa no gráfico.
O menor número da população ativa encontra-se no setor primário, pois, gradualmente, a mecanização do campo transferiu o antigo camponês para o trabalho nas indústrias tradicionais, carentes e de mão de obra. Segundo, a maior concentração da população ativa está no setor terciário, assim como nos países ricos. Profissionais especializados dividem esse setor com prestadores de serviço de pouco ou nenhuma qualificação profissional. Letra C. O trabalho informal distribuído pelas diferentes atividades do setor secundário está sempre vulnerável a diversos fatores, como variação cambial, questões de fronteiras e represálias políticas. Letra D. A abertura de pequenos negócios em espaços mais carentes, nos grandes centros urbanos, reflexo da desorganização socioeconômica do país, tem inchado o setor terciário. E letra E. O quadro apresentado reflete a realidade vivenciada pelos países de economia planificada existentes no chamado mundo bipolar. Galera, quem prestou atenção no que eu acabei de falar na questão anterior, vai matar isso aqui fácil. Tem muita relação com o que eu acabei de comentar na questão anterior. Vamos ver se alguém pescou aí a referência. Gente, Professor, se o senhor fala sobre a questão anterior, seria C, né? Trabalho informal, né? Mas tem outra. Eu ficaria na B. Seria na B? Vamos lá, agora tem letra B. Aí deixa eu falar aqui, ó. Abertura de pequenos negócios em espaços mais carentes. Só que seria economia informal também, pequenos negócios, tá? Dos grandes centros urbanos. Reflexo da desorganização socioeconômica do país, e isso tem inchado o setor terciário. Por quê? Setor de serviços. Foi o que eu acabei de falar, a questão do delivery, um monte de gente abrindo negócios informais aí, tipo vendendo lanche, um monte de coisa, porque o setor econômico do nosso país está muito desorganizado, tem uma crise muito intensa. E aí muitas pessoas precisando, ou para sobreviver ou para complementar a renda, têm aberto pequenos negócios, geralmente nas regiões menos desenvolvidas dos centros urbanos. Tá? Você não vai ver um monte de gente abrindo negócio na porta de casa lá em Copacabana ou no centro do Rio. Isso acontece mais nas periferias. Beleza? E foi o que eu falei, aqui na minha rua um monte de gente está abrindo um monte de negócio. Até minha mãe entrou com o negócio da Empada, ela está ganhando dinheiro. Não vai ficar rica, né? Mas pelo menos está sobrevivendo. Beleza? Então o gabarito tem que trazer. Galera, eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas só tem mais duas questões. Ó, o arco rodoviário. Beleza, Vanessa? Só a partir de quinta. Então, pode deixar que eu vou pedir um pão de alho com recheio de coração. Eu recebi uma mensagem agora, uma figurinha, perguntando do técnico do Flamengo, cadê ele? Ah, tu pensou que fosse eu, né? Não fui eu, não. É em Nilópolis que você trabalha? Não, meu trailer é aqui em Anchieta, Anchieta. mas eu entrego em Nilópolis. Não, mas eu moro em Anchieta mesmo. Você mora em Anchieta, é verdade. Vamos lá. O arco rodoviário metropolitano ligará o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj, ao porto de Itaguaí, como mostra o mapa a seguir. Então, porto de Itaguaí aqui, né, perto de Mangaratiba, e o complexo petroquímico em Itaboraí. Opa, calma aí. O Itaguaí ao porto de Itaboraí, tá? No Comperj aqui. Eu falei para vocês que virou uma cidade fantasma, tá? Porque tudo deu errado. Sobre a construção do arco rodoviário, analise as afirmativas a seguir. Letra A. A construção do arco deve reorientar a localização espacial das atividades industriais na região metropolitana. Segunda, a construção do arco deve facilitar o escoamento de produção da orla oriental da Baía de Guanabara, ou seja, a orla oriental, mais para cá, mais para dentro. E 3, a construção do arco deve agilizar a conexão dos principais eixos viários que acessam a região metropolitana. E a gente tem que marcar se só a 2 está correta, se a 1 e a 2 está correta, se a 1 e a 3 está correta, se a 2 e a 3 está correta, ou se todas estão corretas. E aí, alguém?
professor, a 3 parece que tá correta. As outras duas eu fiquei em dúvida. Com dúvida? É. Então, todas elas estão corretas, tá? É o gabarito a letra E. Porque esse arco aqui, ele iria provocar todas essas coisas aqui, tá? Reorientar a localização espacial das atividades industriais, porque elas iriam se instalar, levando em consideração que tem uma grande via de escoação de mercadorias aqui, né? Daqui vem o combustível, chega nas indústrias que estão por aqui, produz aí a sua mercadoria e manda para o porto. Então, facilitaria muito. A construção do arco deve facilitar o escoamento da produção da orla oriental da Baía de Guanabara. A orla oriental está aqui. Então, facilita mesmo a escoação dessa produção numa via direta, em vez de passar pelo engarrafamento dos centros urbanos. E a construção do arco deve agilizar a conexão dos principais eixos viários que acessam a região metropolitana, né? Que aí a gente passa pela Presidente Dutra, pela Via Lagos, aí pega aqui a Avenida Brasil, e várias outras, beleza? Então, o gabarito correto é a letra E. Todas estão certas. E para terminar, isso aqui é um conteúdo lá das aulas anteriores, né? Vamos ver se vocês vão lembrar do nome da pessoa. Ou do nome do processo aqui, né? Na primeira década do século XX, a cidade do Rio de Janeiro passou por grandes transformações em sua forma urbana. Foi a questão lá da destruição, da demolição lá dos cortiços e tudo mais. Ó. O conjunto de intervenções estatais empreendidas nesse período do espaço urbano carioca é conhecida como Plano Agache, Plano de Realizações e Obras, Reforma Lacerda e Reforma Passos. Foi aquela derrubada dos cortiços e alargamento das principais vias, principalmente a Presidente Vargas, ali no centro do Rio. Deixar o centro do Rio, que era a capital do Brasil na época, um lugar mais bonito, né, para fazer propaganda para os outros países. Foi proposta pelo então prefeito do Rio, que era a capital do Brasil na época, né, naquele período lá. Vamos ver se vocês vão lembrar. Se lembrar do nome do cara, vocês lembram da resposta. Vamos, gente, só essa para terminar? Não me recordo o nome dele, não. Eu lembro do acontecimento, do fato, mas o nome da pessoa não me recordo, não. Não lembro do nome, não? Então vou falar aqui. Não, do fato. Seria quem? D. D? Falou com medo, fala com vontade, tá certo, pô. Tá certo. Tá certo, letra D. Reforma Passos. Foi o prefeito Pereira Passos. Beleza? Então, gabarito, letra D. Ele promoveu aquelas reformas, né? Acabando com os cortiços. E aí o pessoal todo foi para onde? Foi construir moradia em favela, porque era o que tinha, né? Aí foi todo mundo lá para a favela da Providência. E foi a primeira favela do Rio de Janeiro, que ela já existia, né? E aí o pessoal se amontoou lá. Quando ficou cheio, eles foram para outras comunidades. Galera, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer comer o pão de alho com recheio de coração da Vanessa? E esse final de semana vai ter também de camarão. São muito bons, gente. Gastar esse dinheiro de vocês aí. Meu Deus do céu, vou gastar o Sodex todinho. Gasta. Tem vários... O pão normal tem de costela, carne assada, de frango. Tem petiscos. Depois me passam mensagem que se vocês quiserem eu passo o cardápio para vocês. De quinta a domingo que eu funciono. Vou salvar agora mesmo esse contato aí. Vou botar aqui Vanessa Lanche. 98. E aí, gente, alguém quer perguntar alguma coisa enquanto eu salvo esse contato aqui? Ninguém quer engordar, não, né? Bom, pessoal, então, já que ninguém tem dúvida, tá todo mundo suave, a gente encerra e nos vemos semana que vem. A Andressa quer falar alguma coisa? Desbloqueou o microfone aí. Não, professor, só para dar boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite.